Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast com Elas Pode. Eu sou a Nicole, nutricionista. E eu sou a Bárbara, psicóloga. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a infertilidade, todo esse mundo de tentantes. E nada melhor que receber essa convidada maravilhosa, que é a Thaís. Ela é especializada em reprodução humana. Ela vai falar um pouquinho de todas as especialidades dela. Ela é minha ginecologista também, então assim, podem confiar de olhos fechados. A gente vai falar sobre tudo desse universo. Então, Muito seja bom. bem-vinda, Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento para as mulheres, porque a informação hoje move o mundo e move a nossa vida também. Sem dúvidas. E muitas mulheres nesse processo acabam se sentindo muito perdidas, muito sozinhas, sem tanta informação assim. Então, isso é por E isso é que um a gente assunto trouxe você. que está bastante em evidência também, Muito, né? muita evidência. Sim, sim. Muito bacana. Muito legal. E aí, vamos começar E aí? falando? Exatamente. Conta pra gente como que é, assim, na sua prática clínica. Você lida muito com isso? Como que é? Me conta tudo. Então, vou começar me apresentando para vocês. Meu nome é Thaís Lovati. Eu sou ginecologista e obstetra. Eu fiz formação na Universidade Federal do Espírito Santo. Me formei em 2018. Depois disso, eu fiz ginecologia e obstetrícia também na Universidade Federal do Espírito Santo, no Hospital das Clínicas. E ali eu já vi uma afinidade, assim, de tratar de mulheres, né? Eu gostava dessa área, tinha uma predileção por fazer isso. Só que o mundo da ginecologia e da obstetrícia, ele é imenso. Você pode fazer várias coisas, é muito amplo. E eu via a necessidade de me especializar em algo que eu gostasse ainda mais. Com o passar dos anos, eu me vi num processo de dificuldade de engravidar, de infertilidade, e isso me moveu a estudar mais sobre isso, para me ajudar e para poder ajudar outras mulheres. Legal. Foi aí que eu fui para São Paulo e fiz reprodução humana no Sírio-Libanês, em São Paulo, e comecei a atuar nessa área. No consultório também, eu atuo muito com pacientes que desejam engravidar, com pacientes gestantes. Tenho predileção por fazer obstetrícia de alto risco, né? E também fiz uma outra pós-graduação para me complementar ainda mais de ultrassom em obstetrícia. Então, hoje eu consigo fazer uma boa abordagem dessa paciente, desde o momento que ela quer engravidar, quando ela ainda não tem nenhum problema, o momento da gestação, do momento do parto. E aí também recebo aqueles casais com dificuldade de engravidar e consigo ajudar de alguma forma dentro do que eu tenho de conhecimento. Isso é muito Perfeito. bom. E é um assunto que, ao mesmo tempo que precisa ser falado, é um tabu, né? Total. Ninguém Sim, quer falar sobre ninguém isso. quer falar, exatamente. Hoje em dia, os casais, quando eles se veem em questões como abortamento ou dificuldade de engravidar, é muito difícil o processo para o casal. E eles acabam se fechando demais, né? É uma questão, assim, que onera, dificulta o relacionamento e eles acabam se fechando e não conversam com outras pessoas. Então, às vezes, a pessoa passa por um processo solitário, né? Sim. A mulher, ela traz uma carga emocional muito grande, porque nós fomos criadas ouvindo o quê? Que você tem que dar um filho para o homem, né? Você nasceu Sim. pra isso. Você Isso, tem que conseguir fazer isso. Isso, como se a responsabilidade fosse Totalmente nossa. né? E a gente acaba colocando essa A gente responsabilidade coloca na gente, totalmente. né? Isso, exatamente. A gente sempre vai achar que o problema é a mulher. Isso. Né? Aí vem a quebra, assim, do primeiro tabu, que às vezes o problema da infertilidade pode não estar na mulher. Sim. Pode ser um problema de feminino, masculino ou até de ambos, né? Sim. Existem casais que têm problemas bilateralmente. E aí, nós sabemos que esse processo todo traz uma carga para a paciente, né? Que precisa ser trabalhada em relação a isso. E assim, traz mesmo pensando até o que realmente seria a infertilidade. Porque tem gente que tá tentando há 3 meses e fica assim... Ai, Nicole, eu não tô conseguindo. Ai, meu Deus, eu tenho infertilidade. Eu falei, não, calma, são Isso. 3 meses. Então, assim, fala um pouco pra gente o que é realmente a infertilidade. Nós temos uma falsa impressão de que é muito fácil engravidar, porque criou-se aquela cultura também de não engravide, se você tiver relação desprotegida, não, você vai engravidar. Então, as pessoas acham que tirei o anticoncepcional, vou estar grávida no segundo... Amanhã. Exatamente. E não é assim que funciona, né?
Nós definimos como infertilidade conjugal, aquela que afeta o casal, né, tirando a responsabilidade somente da mulher, aquele casal que tem relação sexual de forma corriqueira, né? Sim. Sem usar nenhum método contraceptivo por um período de 12 meses. Então, se você tem aí, eu tenho relação com meu marido sem usar nenhum método e já passou de 1 ano, estamos falando de uma infertilidade conjugal e nós precisamos investigar o porquê, né? E aí tentar descobrir a causa e ver realmente se existe alguma causa. Pacientes que a mulher já tem 35 anos ou mais, a gente diminui esse tempo para 6 meses de tentativa. Por quê? Porque a reserva ovariana da mulher, ela tem correlação com a idade, né? Então, quanto mais velha, menor a reserva. Então, nós não temos um tempo hábil para perder. Então, a gente Perfeito. acaba investigando com um tempo menor de tentativa. Então, acaba que a idade, ela é um fator quase que determinante. Não é determinante, que tem muitas mulheres que conseguem engravidar sem tratamento nenhum, depois de 35, 40. Mas, falando em porcentagem também. Então, para um casal saudável, qual que é a porcentagem, assim, de sucesso? Acho que é 20%, não é? De conseguir engravidar. Um casal saudável. Ah, tô tentando engravidar, então em torno de 20%. É isso? Não sei te dar esse número. Eu acho que é mais ou menos... Porque quando você faz FIV, a taxa de sucesso é o quê? 60%. Se um casal saudável, mas que tem uma infertilidade assim, sem causa nenhuma. Mas um casal saudável sem nada, nenhum tratamento, eu acho que é isso. Acho que é 20%, isso não aí sei. Eu teria que checar. Não tem, Em relação a isso, eu realmente teria que checar. Mas, no resumo, é muito difícil realmente engravidar de uma forma rápida, né? A mulher, no tempo cronológico que a gente tem, nós nascemos com muitos folículos, Sim. né? É importante falar a diferença de folículo para óvulo, que as pessoas não sabem, né? Folículo é basicamente o lugar onde o óvulo está guardado. Então, nós, mulheres, nascemos aí com cerca de 1,5 milhão de folículos. E esses folículos, quando a gente entra na puberdade, que é o período da adolescência, e na menarca, que é a primeira menstruação, eles já caíram aí para mais ou menos 500 mil. Então, olha como a perda é importante. E todos os meses nós recrutamos vários folículos, pelo menos assim, uns 10, 12, para que esses folículos virem somente um óvulo, para gerar uma gravidez, né? Então, imagina isso acontecendo todos os meses ao longo de muitos anos. A reserva, ela vai diminuindo, né? Diferente dos homens, que eles têm uma capacidade de produzir espermatozoides de forma cíclica, né? E isso aí acaba jogando contra a gente. Totalmente. Então, acaba que a gente já nasceu com uma determinada reserva que, às vezes, não tem muito o que fazer. A gente consegue melhorar a qualidade do óvulo e tudo, mas não é algo 100%, assim, né? E aí é onde a gente fala que a idade, ela acaba sendo um dos principais fatores para a infertilidade conjugal, né? E hoje a gente sabe que no mundo, aí, de acordo com a OMS, cerca de 15% dos casais, eles vão ter dificuldade de engravidar em algum momento. E uma pergunta, né? Existem remédios que os homens tomam, por exemplo, finasterida, né? Tem uns remédios, eu acho que dificultam essa Que atrapalha a que produção, atrapalham né? a produção, que dificultam a gravidez, que acaba ocasionando essa dificuldade entre o casal para engravidar? Sim. Nós somos feitos de hormônios, basicamente. E existem os eixos hormonais que controlam, inclusive, a produção dos gametas, do óvulo e do espermatozoide. Se você usa substâncias que vêm de forma exógena, ou seja, de fora, né, seja via comprimido, injetável, não interessa, que pode interferir neste eixo, pode alterar, sim, a produção do gameta. Então, no caso do homem, pode ter uma alteração nas formas dos espermatozoides e também pode ter uma alteração na quantidade dos espermatozoides. Ele pode ficar com o que a gente chama de oligospermia, que é uma quantidade baixa, ou tem homem que chega a zerar a produção de espermatozoide, fica completamente sem. Isso para sempre. Ou não? Ou isso pode voltar? Depende, é variável. Pode voltar e pode não voltar. Depende muito do qual medicação, tempo de uso, etc. Mas tem solução, né? Assim, alguns casos têm solução.
Sim, em alguns casos tem solução, precisaria analisar de caso para caso, né? Às vezes só de suspender a medicação e esperar um tempo, pode ser que volte, né? Aí pode ser que volte de uma maneira normal, pode ser que volte de uma maneira ainda baixa, mas tem alguma quantidade e use alguma técnica de reprodução para engravidar. Pode ser que não, entendeu? Entendi. Perfeito. E pensando assim, na prática clínica também, na sua prática clínica, quais são as maiores dificuldades assim, que você vê que acabam causando a infertilidade? O principal fator é a idade. É a idade, né? Porque hoje, com a vinda da mulher para o mercado de trabalho e o desenvolvimento dos métodos contraceptivos, a mulher agora ela planeja o momento que ela julga ideal para engravidar. Né? Então, o que você quer? Você quer estudar, conquistar sua independência financeira, você quer fazer uma pós-graduação, se casar, se estabilizar, para num futuro pensar num filho. Em ter, exatamente. E isso aí pode levar aí 10, 15 anos, né? Entendeu? Ninguém falou para essa mulher lá atrás pensar no futuro reprodutivo dela. Que talvez lá nos 35, 36, quando ela julgar que é o momento ideal que ela se sente estável para que isso aconteça, talvez o futuro reprodutivo esteja comprometido. Entendeu? Não, ninguém fala isso pra gente, só fala assim, olha, cuidado, você vai isso engravidar, se você respirou perto, você engravidou. É a única coisa. E hoje em dia cresce cada vez mais o número de mulheres que engravidam depois dos 40 anos, né? Porque é mais ou menos o tempo aí que as mulheres elas querem aproveitar e depois engravidar. E é aí onde entra a medicina reprodutiva. Por quê? Você pode sim engravidar de forma natural, não é impossível engravidar depois dos 40 de forma natural, mas nós não somos iguais. Sim. Então, às vezes, o meu estilo de vida é diferente do seu. A minha mãe teve uma menopausa mais precoce, a sua mais tardia. Tudo isso influencia no nosso... Genético. Exatamente. Então, nós somos diferentes. Então, pode ser que você aos 40 engravide e eu aos 40 tenho uma falência ovariana e não consiga engravidar. Sim. É onde entra a medicina reprodutiva, proporcionando com que mulheres também engravidem através da técnica de reprodução assistida depois dos 40 anos. Eu acho magnífico. Eu É também. incrível isso, Cara. gente. É incrível. A gente vai falar um pouquinho sobre FIV, e assim, é porque tem gente que realmente não sabe. Eu Não acho sabe. que... E tem muito tabu... Não, é um tabu, assim, em volta de um preconceito também. Sim. Acha que não é certo, você que decide aquela vida, você não é Isso. Deus. Cara, e não é mesmo, a gente não determina, não é 100% de chance. Tem várias questões religiosas, né? Exatamente. A nossa sociedade, ela tem muitas dessas questões. Então, sim, são muitos tabus. Por isso que muitos casais, às vezes, fazem, engravidam e a família não fica sabendo. Não, nem sabe. Nem sabe. Não sabe nada. Quando a gente vai preencher os termos lá, tem várias... Nossa, tem mais de 40 folhas para você Isso preencher. aí. Caramba. É muito É um mundo. É É um muito mundo à documento para parte. assinar e o casal ele tem que estar muito alinhado, porque quando ele precisa e escolhe ir para uma medicina reprodutiva, para uma técnica de reprodução assistida, tem muitas coisas que eles precisam conversar e alinhar antes do procedimento, né? Agora, a sociedade, com o passar do tempo, ela vem mudando. A idade é um dos fatores, mas a gente identifica outros fatores também. A endometriose é um deles. Então, assim, é muito importante falar de endometriose, né? Cada dia mais. O que é a endometriose? É uma doença inflamatória em que o endométrio, que é a porção do útero que descama todos os meses na menstruação, ela se encontra fora do útero em algum lugar da cavidade abdominal. Então, ali dentro do abdômen, ele pode se instalar em algum ligamento, no ovário, no intestino, e aí a gente tem endometriose em algum foco desse, né? E aí, essa paciente, ela é o quê? Cronicamente inflamada. Isso daí pode atrapalhar a reserva ovariana dela, dificultar um processo de gravidez, favorecer abortamento, favorecer uma gestação de risco. Hoje em dia, nós estamos conseguindo vencer a barreira de diagnosticar mais e tratar mais. Antigamente, ninguém nem falava de endometriose. É exatamente isso que eu ia falar. Eu tô vendo que tá existindo um diagnóstico muito maior. Isso. Talvez nem porque realmente está acontecendo muito mais, mas porque, de fato, as pessoas estão se cuidando e buscando saber mais sobre isso, né? Exatamente, elas estão querendo entender mais. Porque antes era só o medo de ficar grávida, agora não. Isso. Vai chegando a idade, vai chegando as... Mas eu te trago 2 fatores que podem estar contribuindo para isso.
o avanço da medicina no diagnóstico, né? Porque hoje em dia existem muitos médicos que estão sendo treinados para dar o diagnóstico com exames específicos para isso. E a mulher engravidando cada vez mais tarde. Sim. Porque, assim, as teorias de como se instala uma endometriose são algumas, né? Mas um fator que não podemos negar é que a paciente que tem endometriose, ela tem uma predominância estrogênica, que é um hormônio presente no ciclo menstrual. E a gravidez, ela tem predominância de progesterona. Então, engravidar é um fator protetor para ter endometriose. Então, se você não engravida, você está mais suscetível à predominância estrogênica e à exposição ao estrogênio. É uma outra possibilidade também, entendeu? Interessante. Tá vendo, amiga? É o mundo, É o isso mundo, aqui. gente. É o mundo Aprendendo e a aqui. gente não fala nada fala. sobre isso. Até porque também é muito complexo, são muitos termos novos. Nem todo mundo sabe o que é Sim. estrogênio, progesterona, não sei o quê. Então, Sim. até explicar tudo isso, às vezes as pessoas hoje em dia, elas não querem mais entender nada. Elas querem a solução. Ah, então faz isso aqui. Você tem endometriose, eu faço o quê? Faço isso. Elas não querem entender realmente. Então, acaba dificultando um pouco também essa... O estilo de Passar a vida informação. da sociedade atual é o quê? Sedentarismo. Ninguém quer treinar, na maioria das vezes. Te tira da zona de conforto. E alimentação, totalmente que inadequada. é exatamente inadequada. Inflamatória. A dieta em si, Inflamatória, totalmente inflamatória. embutidos, enlatados, alto nível de obesidade na sociedade, né? Os números aí cada vez mais alarmantes. E aí, essas pacientes, elas não entendem que endometriose, ovário policístico, são coisas que estão completamente associadas a uma questão de inflamação. Imagina, você tem um foco de uma célula que está num lugar que não deveria estar. O seu corpo está o tempo inteiro ali mandando estímulo para tentar eliminar aquilo ali. Então, você é uma pessoa que está cronicamente inflamada. E aí, se você soma a isso fatores ambientais que pioram essa inflamação, dificuldade de engravidar vem, dor crônica vem, e aí vai se somando outras coisas, né? E quais são esses sintomas da endometriose? Existe algum? Existe. Geralmente é aquela paciente que durante o período menstrual ela tem uma cólica que chega a incapacitá-la. Não consegue trabalhar, é uma cólica muito intensa. Ela pode apresentar dor para evacuar, dor para ter relação sexual. São sintomas que podem acontecer. Cólicas intermenstruais, que é aquela cólica que aparece entre as menstruações, né? E algumas, às vezes, são oligossintomáticas e só descobrem o problema quando apresentam uma dificuldade de engravidar. Isso daí pode acontecer, entendeu? E eu tenho experiência própria, que é o que aconteceu comigo. Eu descobri endometriose, eu tenho endometriose profunda, vários focos de endometriose. Ao longo da vida, não me manifestei muito sintomática. Sim. E, na verdade, existem duas coisas. Hoje, fazendo uma reflexão, eu vejo que em alguns momentos eu tive alguns sintomas que hoje eu consigo compreender que vieram da endometriose. Passei por alguns médicos, não fui diagnosticada. Fui diagnosticada com outros diagnósticos, de forma inadvertida, né? E a endometriose não foi diagnosticada. Quando eu resolvi engravidar, graças a Deus, eu falo graças a Deus mesmo, porque eu tive a iniciativa de querer engravidar numa idade que não é o corriqueiro do que as mulheres querem engravidar. Você tinha o quê? 29? Né? 28. 28 anos. Quando eu quis começar a engravidar, eu tinha 28 anos. Já tem 4 anos, eu vou fazer 32. E começou aí o processo todo de por que não está engravidando. E aí foi se investigar e aí cheguei ao diagnóstico da endometriose profunda, né? Que foi um dos fatores descobertos, porque quando você começa a revirar, né? Vem outras coisas. Vem um monte de outras coisas. Eu falei, meu Deus, dá vontade de falar assim, não procura mais nada, né? Tipo, Exatamente. quem procura acha. Porque tá muito silencioso. Tem muitos casos de mulheres que às vezes nem sabia que tinha SOP, não sabia que tinha endometriose. Tem que fazer, às vezes, uma biópsia no endométrio ali pra realmente entender se tem algum foco mínimo que seja. Então, é bem complexo mesmo. E aí eu te falo, olha só, eu sou uma
pessoa que não me considero leiga. Eu tô dentro da medicina, eu passei por médicos. Eu sou ginecologista. E eu não consegui ser diagnosticada em tempo hábil. Sim. Eu cheguei aí no especialista em São Paulo também, e ele falou assim, o tempo de doença pelo tanto de foco é pelo menos 8 anos. Então, essa exposição já acontece, sei lá, desde os meus 20, quando eu diagnostiquei aos 28. Então, aí eu comecei a relembrar várias sintomas que realmente remetem a isso, entendeu? E a gente estava falando sobre estilo de vida, alimentação, enfim. As pessoas, elas não têm noção mesmo do quão a obesidade, ela acaba impactando. Gente, não é só na tentativa de engravidar, é durante a gestação também, pós-gestação. Então, tem muitas mulheres que às vezes não conseguem nem amamentar direito por conta da obesidade também, tem uma baixa produção de leite, então ninguém tem noção disso. Então, antes de tentar engravidar, vamos trabalhar tudo, vamos trabalhar a alimentação, o estilo de vida, não só porque, será que eu vou ter dificuldade porque eu sou obesa? Sim, talvez sim. É uma boa porcentagem de chance que sim, você vai ter dificuldade. Então, é difícil trabalhar isso no consultório porque você vê uma pessoa que é obesa, ela tem ao redor dela outras pessoas também que têm obesidade. Às vezes a mãe, a tia, a avó, e vê que elas tiveram filhos. Então, por que isso vai ser algo que atrapalhe? Vai ser um problema? Eu penso assim, a pessoa viveu quantos anos da vida dela fazendo aquilo ali, né? Tendo aqueles hábitos. E, de repente, ela chega numa consulta, isso é uma coisa que eu escuto muito no consultório. Às vezes, eu faço um diagnóstico e falo para essa paciente, é muito importante que você mude o seu estilo de vida, que você procure um nutricionista para te acompanhar, porque é um tratamento de uma equipe multidisciplinar. Não é somente o médico, ele não vai conseguir resolver todos os seus problemas. E aí, ela vai e volta. Aí, quando ela volta, a nutricionista foi radical demais, pediu para eu tirar isso. E aí, você começa a ver que aquela pessoa ficou 20, 30 anos da vida dela fazendo de forma errada. Não adianta você querer exigir que ela amanhã acorde e que ela seja perfeita. que ela vá... não dá. Que ela vá na academia, que ela tire o glúten, a lactose, que ela não use o desodorante de alumínio. Se fosse só isso, tudo bem. Mas aí tem que trocar todas as panelas, os potes não podem mais ser de plástico, tem que ser tudo de vidro. Aí a pessoa fica assim, gente... Pois é. Só que aí eu falo, antes de mudar tudo isso, assim, antes de tirar os alimentos, vamos trabalhar da seguinte maneira. O ponto principal que está atrapalhando é a obesidade. Às vezes ela não tem endometriose, não tem nada, então é obesidade. Então vamos tratar a obesidade. Como que a gente trata a obesidade? Com déficit calórico. Antes de sair mudando panela, desodorante, pote, vamos tratar a obesidade, né? Porque você pode continuar tendo toda a sua alimentação do jeito que você continuava fazendo. Se você trocar a panela, não vai mudar de nada. Por quê? Muitos desses compostos a gente chama de xenobióticos, que são agrotóxicos, metais pesados, plástico, tudo isso é lipossolúvel. Então, quanto mais gordura você tem, mais você acumula esses compostos no seu corpo. Só que as pessoas acham que, eu vou deixar de consumir esses compostos. Tá, meu amor, mas você precisa emagrecer para eliminar esses compostos também. Então, não é somente tirar as panelas. Eu tô focando na panela, mas é que é algo mais prático. Mas assim, tira o desodorante, tira hidratantes, perfume, você não pode usar nada. Porque chega um nível que chega a ser tão sacrificante quando você abre o leque pra ela de tudo que tem que fazer, que ela já desiste. Exatamente. Não, de verdade, eu olho pra tudo que você poderia fazer, que os estudos mostram que ajuda, você fica assim... realmente eu acho que eu não quero mais. Vamos pra outra alternativa. Olha, experiência própria, assim, só pra gente contextualizar. Eu já tô nisso daí tem 4 anos. É uma construção. Nicole me acompanha, sabe como é que é. Agora eu tô falando como Thaís pessoa, nem como médica. É isso que você falou, é uma construção. Primeiro você emagrece, depois que você conseguir adaptar a dieta e o exercício e adotar aquilo ali como estilo de vida, você vai avançando. Agora você troca a panela. E em resumo, eu fui trocar o desodorante de alumínio tem uma semana. Tem uma semana. Precisou trocar 4 anos atrás? Não precisava, entendeu? E automaticamente vem a frustração também, né? Claro. Porque você faz tudo isso. E aí, cadê meu positivo que eu tô fazendo tudo isso? Entendeu? Só que você tem que considerar que você está fazendo a sua parte e tudo que está ao seu alcance. Tudo que a medicina tem para te proporcionar, nutrição, enfim...
chega um certo momento que já não é mais com você, né? Aí é Sim. providência divina e a gente tem que aguardar. Não tem jeito, não tem jeito. Mas é reconfortante saber que tudo que eu tudo que tá ao meu alcance, eu tô fazendo, tudo que eu sei que eu posso fazer, eu tô fazendo. Então eu acho que isso ajuda também a trabalhar o nosso mental. É óbvio que as frustrações de todo o ciclo que quando chega a sua menstruação, você fica muito chateada. Sim. Não tem jeito, não Sim. tem jeito. Então, essa suscetivas perdas, ou perdas assim, né? Não necessariamente perda, mas assim, fracassos nessas tentativas, expectativas. É Sim. muito ruim. Mentalmente é muito ruim. E assim, é a questão da frustração, né? Porque, por exemplo, se a mulher o casal chega até o médico, é porque eles querem algo ali na hora. Não, é pra Entende? ontem. Aí começa o médico, a nutricionista e não sei o quê, começam a falar. Olha, mas você tem que cortar isso, você precisa fazer isso, você precisa emagrecer. Aí ela vai começar a ficar... A pessoa, acredito, né? Fica tão ansiosa a ponto de falar, cara, eu vou desistir, porque eu queria que as coisas acontecessem agora. E eu já tô buscando médico para que realmente as coisas aconteçam. E mesmo assim eu preciso E vai demorar. arcar. E vai demorar. E o lado psicológico, onde fica nisso tudo? É isso aí. É Vai isso com aí. Deus. Vai com Bora Deus. com Deus há muito tempo. Sabe? Não é só o lado psicológico, o próprio relacionamento. Exatamente. Todo casal que ele inicia uma tentativa de engravidar e ele não consegue, se depara com uma infertilidade conjugal, precisa de um acompanhamento psicológico. Principalmente a mulher, que é mais vulnerável. A gente tem uma tendência a querer assumir uma culpa que não existe. O tempo inteiro. Tá? É o tempo inteiro, exatamente. Isso onera o casamento, o relacionamento, onera o físico da mulher, o mental e o financeiro, que é um deles, dependendo do processo que você vai adotar. O que pode gerar e impactar discordâncias no relacionamento. Sim. Então, tem que ter muita terapia envolvida, é muito importante. Isso é um pilar do tratamento. A parte psicológica é um pilar do tratamento. Sim. É muito normal acontecer questões cíclicas. Então, igual você falou, ela às vezes está motivada e começa a dificultar e ela fica desmotivada. Isso é normal de acontecer. Nós somos feitos de fases. Vai ter uma fase que você vai estar super empenhada e vai ter uma fase que você não vai estar tão empenhada assim. O objetivo é tentar manter uma constância atrás do que você quer, né? É porque nessas tentativas, adoção de outras terapias, você começa a mudar. Você muda muito. Você assume responsabilidades, assim, a gente assume muito. Então, cara, não tem nada pior do que você programar o dia que você tem que fazer sexo. Não, é horrível. Isso. Não, tem que ser hoje. Eu não tô com vontade, mas tem que ser hoje, porque eu tô ovulando hoje. Aí você tem que convencer outra pessoa. Isso. Cara, pra quê? Tipo assim, é estressante, mas é necessário se você quer aquilo ali. Então, e ao mesmo tempo, é difícil você, deixa acontecer. Como que deixa acontecer, sendo que você quer essa vontade pra ontem? Então, é difícil trabalhar o mental. A terapia entra muito nessa percepção Sim, sobre o acontecimento, né? Entra muito sobre, cara, eu tô vivendo isso agora, o que eu posso fazer mediante as circunstâncias que eu tô vivendo agora. Não adianta ficar neurótica, porque, querendo ou não, existe entre o casal um luto simbólico. Existe isso. Existe. A cada frustração é um luto simbólico que o casal vai vivenciando, ou a mulher, ou o homem, e cada um vai se culpabilizando de alguma forma. E eles precisam estar, além de tudo, né, com acompanhamento médico, mas também com acompanhamento psicológico, para não desviar os pensamentos das coisas que estão acontecendo. Sim. Porque senão é muito fácil, gente, a gente começar a ter pensamentos catastróficos. Sim. A gente achar que a gente... E vai naquele ciclo e entra numa depressão e entra numa fragilidade. E muitas vezes, muitos casais divorciam. Isso. Existe, é uma realidade. Isso. Acontece, porque vira uma cobrança também Exatamente. em cima dos dois. É Uma ferida, né? autocobrança e um fica cobrando o outro. Exatamente. E aí, eu sempre gosto de falar para casais que ainda não têm um diagnóstico, que chegam lá no consultório querendo iniciar as tentativas. Às vezes, a paciente chega, ela já quer fazer uma bateria de exames e investigar absolutamente tudo. Sim. Eu sempre tento trazer isso. Não traga uma carga para o seu relacionamento da qual você não precisa. Exato. Só lide com o problema se ele aparecer.
Se não, não traga isso para o seu relacionamento. Porque é uma carga muito pesada e ela pode ser, Totalmente. inclusive, destrutiva. Completamente. Entendeu? Então, vamos fazer as coisas por etapa. Você está na etapa inicial. Quero tentar agora, não tenho nenhum diagnóstico de infertilidade, não tentei por 12 meses, então vamos fazer somente os exames iniciais que são preconizados. As próximas etapas nós só vamos viver se o problema aparecer. Sim, perfeito. Entendeu? Pode falar. Não, até para não gerar realmente esses pensamentos catastróficos, né? Isso. Essa ansiedade, E essa... tem muito. Aparece assim, eu duvido, quem nunca pensou, quem é tentante nunca pensou. Todo mundo engravida, menos eu. É. Todo mundo ao seu redor vai engravidar. É bizarro. Amiga. É só você... Se você tenta, começa a tentar, aparece todo mundo quer tentar, todo mundo engravida. Todas as suas amigas engravidam e você não. Você começa a observar, aí, sei lá, algum parente seu engravida. Às vezes a pessoa nem tinha pretensão Sim. de Nem ter queria filho. engravidou e você fica lá, eu Isso. tentando igual E uma louca. fora as pessoas perguntando se você vai engravidar ou não. Isso é muito invasivo, Isso porque é. às vezes o casal se Gente. reserva e ele não quer contar pra ninguém que eles estão com dificuldade de engravidar. Exatamente, Às exato. vezes eles estão passando por uma mega dificuldade dentro do relacionamento e as pessoas de fora perguntando: vocês vão ter filhos? Quando vocês vão ter Isso. filhos? Então, assim, o que a gente sempre sugere: não fica perguntando se o É. casal Cara, vai não ter filho ou não. pergunta. Às vezes eles realmente não querem, às vezes eles não conseguem, a gente não sabe o que se passa ali. Perfeito. Então, pra que ficar entrando nesse mérito? Se eles vão ou não ter filho, quando eles vão ou não Sim. ter filho, entendeu? Sim. Porque às vezes isso gera gatilhos no casal. Isso é Sem muito dúvidas. chato de acontecer. Pra uma mulher também, né? Aquela mulher que tá tentando engravidar. E sempre que você se vê nessa situação de que todo mundo ao seu redor engravida e você não, eu sempre trago essa percepção para paciente. Tenta compreender que você é única, com uma história diferente, com um propósito diferente, com uma dificuldade diferente. Então, a sua história vai ser diferente da dela. Tenta trazer isso e criar uma resiliência para que você possa seguir dentro do que você consegue fazer. Existe um problema. Minhas amigas costumam dizer, você é muito prática. Mas Realmente, tem que ser. existe um problema. Ok, como vamos resolver esse problema, Perfeito. né? E aí tentar trabalhar em cima disso. Perfeito. É. Até porque tem problema que não tem como ser resolvido a não ser o tempo. Não tem, é o tempo. Mas às vezes a gente não quer escutar nada, entendeu? E aí, se você abre, você fala com outra pessoa, às vezes a pessoa, no intuito de ajudar, eu entendo que várias pessoas, elas querem ajudar. Mas no intuito de ajudar, às vezes acaba atrapalhando e gerando esses gatilhos. Então, realmente, não sem é dúvidas. Não é Sim. interessante. Mas o que eu ia te perguntar, Thaís, até para as pessoas entenderem também, explicar um pouco do que é realmente a FIV e se tem... FIV, para quem não sabe, é fertilização in vitro. E qual é a diferença de inseminação? Porque realmente tem diferença, não tem? Tem muita e as pessoas, elas não sabem. Não É uma pergunta bem complexa, assim, né? Eu vou narrar basicamente como que é a trajetória de um casal que deseja engravidar. Então, hoje, um casal que eles vão iniciar as tentativas de engravidar, o ideal é procurar um médico 3 meses antes das tentativas. Por quê? Ali, o casal vai fazer uma bateria de exames. Inicialmente, o homem ele só precisa fazer uns exames de sangue, né? Pode sim fazer um espermograma, se desejar, não teria problema. E a mulher, ela vai fazer uma bateria de exames e uma análise hormonal para ver como estão esses hormônios, se esse eixo hormonal está funcionando direitinho, como está o padrão menstrual dela. Pode-se fazer um controle de ovulação, avaliar a reserva ovariana dessa paciente, né, para ver aí se está dentro do adequado para a idade dela. Iniciar suplementações, corrigir o que precisa ser corrigido e liberar esse casal para engravidar. Passou-se 12 meses, esse casal não engravidou, aí a gente entra em um outro cenário. Iniciam-se as investigações. Por que não está engravidando? Vamos tentar descobrir se há algum problema, tá? Considerando que essa paciente tem menos de 35 anos, porque se ela tiver mais, são 6 meses de tentativa. E aí, além desses exames laboratoriais, para o caso do homem, a gente evolui com o espermograma para ver se identifica algum fator masculino associado. Se existir algum fator masculino associado, a gente tenta ainda seguir na investigação. Por que esse homem tem um esperma alterado? Aí começa a se investigar causas de possíveis alterações. Alterações cromossômicas, alguma alteração como varicocele, por exemplo. Então, a gente tenta identificar. No lado da mulher...
Depois que a gente faz essa análise hormonal, nós vamos fazer uma análise, basicamente, da reserva ovariana dela, para ver se ela tem ou não uma baixa reserva, tem poucos óvulos ali, o que está acontecendo? E aí a gente pode lançar a mão, além do exame de sangue, de uma ultrassom para contagem dos folículos. E uma ultrassom também para ver se ela tem alguma alteração estrutural nesse útero que possa estar prejudicando a gravidez. E aí eu tô falando de pólipo, de mioma, né? Que são coisas que podem acabar prejudicando a gravidez. Tem um exame muito temido pelas mulheres que muitas conhecem, que chama esterossalpingografia. Nossa. Que é aquele que injeta contraste dentro do útero para ver se a trompa é permeável. Porque não adianta nada você ter um útero bom, liberar um óvulo, se ele não passa pela trompa. O óvulo tem que ser liberado, ele tem que passar pela trompa, ir para dentro do útero, para sim encontrar o espermatozoide e virar um embrião, e esse embrião grudar ali dentro do útero. Então, a gente também segue nessa investigação. Demais exames só são necessários caso a gente identifique algum fator. Então, existem outros exames, mas o que eu preciso dizer são etapas. A gente não pode pular etapas. Vamos investigando conforme aparecem as necessidades. E por que eu te falo isso? Muitas mulheres chegam, querem engravidar, e aí na hora que inicia a investigação, que está com alguma dificuldade, o homem não quer fazer o espermograma. Às vezes os homens eles tabu. se sentem incapazes, É assim. um tabu, exatamente. Bizarro. Eles não Eles não querem querem, na clínica, eles não querem, eles se sentem Sério? constrangidos. Eles não querem fazer o espermograma. E aí ela quer que você faça, então pelo menos me investiga. Não tem como. Às vezes o problema tá nele. Entendeu? Eu não vou te submeter a exames invasivos se o seu parceiro não está... Às vezes o problema tá nele. E mais uma vez, a infertilidade é conjugal. É do casal. Não é sua nem dele. A partir do momento que identifica um problema, é um problema do casal. É aí que não pode gerar a culpa. Você é o problema? Você tem o problema? Não, nós temos um problema. Isso. Entendeu? Nós precisamos resolver este problema. Feito toda essa investigação, aí eu entro na sua dúvida. Qual a diferença de inseminar para fertilizar, né? As pessoas, elas têm muita dúvida em relação a isso. Às vezes, elas acham que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa, tá? Inseminar é quando você faz medicação para essa paciente ovular. E aí ela vai um dia no laboratório, na clínica de reprodução, e o sêmen do parceiro é coletado e ele é colocado, injetado dentro do útero. Então, ela ovulou através de medicação, mas foi uma ovulação natural e o sêmen foi colocado. E aí espera-se que, de forma natural, esse óvulo encontre esse espermatozoide, vire o embrião e leve a uma gravidez. Mas pra isso, o homem tem que fazer o espermograma. espermograma. Porque não vai botar qualquer espermatozoide em cima. Não somente o espermograma. O espermograma E outros exames. Coleta, e a né? coleta no dia. Então, pode precisar de mais de uma coleta. Fertilizar é diferente. Fertilizar, essa mulher ela vai ser submetida a uma indução de ovulação através de medicações e maturação desses óvulos. Quando o médico julgar que esses óvulos estão maduros, ele vai levá-la para um centro cirúrgico, onde ela vai ser sedada, vai passar por um procedimento de coleta de óvulos, e aí ele vai aspirar esses folículos com o objetivo de captar esses óvulos. Aí esse material, ele é imediatamente liberado para o laboratório, que geralmente é um laboratório em anexo, que vai ter um especialista para fazer isso, que chama-se embriologista. Ele vai analisar os óvulos, ver quantos desses óvulos são maduros, ao mesmo tempo que o seu parceiro coletou o material do sêmen e também foi para a mão desse embriologista. Então, ele tem ali o sêmen e o óvulo. Ele vai olhar ali quais daqueles espermatozoides são bons, quais daqueles óvulos são maduros e, através de uma técnica chamada injeção intracitoplasmática, que nada mais é do que injetar esse espermatozoide dentro desse óvulo. Eu já vi vários vídeos. Vários legal. vídeos na Legal. internet. Isso, chama ICSI, é a sigla ICSI. Ele vai fertilizar. Isso tudo na hora. Na hora. No com a- laboratório. Com a gente, por exemplo, eu lá, A mulher vai estar sedada, sedada. e o marido Isso. ali, e tudo acontecendo na hora. Tudo se... Aham.
Tudo sincrônico, assim, exatamente, no mesmo tempo. Assim, Assim. essa negócio- aura. Eles já sabem como é que faz tudo Gente, isso. que legal. É, exatamente. Muito legal. E aí, esse material fertilizado, ele é colocado no meio de cultura e numa incubadora. Daí, 5 dias, eles vão abrir essa incubadora para ver dos materiais fertilizados quem realmente virou um blastocisto, que é um embrião. Entendeu? E aí, eles olham lá e vão te falar. Geraram X embriões daquele material ali. E aí, esse embrião, ele pode ser... daqui uns dias transferido na paciente ou congelado. E aí depois, num segundo momento, quando o médico achar propício, vai transferir esse embrião dentro do útero da paciente. Entendeu? Então é completamente diferente. E aí eu gostaria de contextualizar quando escolher um e quando escolher outro, né? Porque tudo depende de um contexto, né? Obviamente que a fertilização ela é muito mais eficiente do que uma inseminação. Só que nós temos que analisar o perfil de paciente que você está tratando. Então, eu vou dar um exemplo e contextualizar para ficar mais fácil. Se é uma paciente jovem, que ela tem síndrome dos ovários policísticos, que ela não está menstruando desde que iniciou o processo de desinflamação, dieta, exercício, e mesmo assim ela continua em amenorreia, que é não menstruação, ela tem um parceiro com uma quantidade de esperma bom, por que não tentar uma indução de medicação com ovulação e injetar os espermatozoides do parceiro dela dentro do útero? Agora, analisa outro contexto comigo. É uma paciente de 40 anos, com uma baixa reserva, o parceiro dela tem 45 e é oligospérmico. Essa paciente, ela vai ser muito mais beneficiada de uma FIV do que de uma tentativa de inseminação. Sim. Então, tudo é um processo de triagem. Não, existe outro Muito fator bacana. também. Exemplo, mulheres depois de 40 anos que já tentaram várias vezes. Ah, e tem um detalhe, porque todo mundo acha que, eu vou fazer indução de óvulo e eu vou ter 200 óvulos. 20 óvulos, vou dar 2... Tem mulheres que não conseguem nenhum óvulo maduro nessa tentativa. Porque às vezes já são mulheres mais velhas, ou às vezes tem algum outro problema. Endometriose abaixa muito a Endometriose. reserva. Então, assim, tem que ser bem analisado mesmo, como você falou. E Isso. aí, tem a questão de, tudo bem, Nicole, eu quero gestar, meu sonho é gestar. Eu quero ser mãe, eu quero gestar, porque você pode ser mãe adotando, mas assim, quero gestar. Eu não tenho óvulo. Tem a opção de você ser doadora assim, né? Você ser receptora de óvulos. Então, você pode ir no banco de óvulos. Eu não sei se você compra ou se você... É comprado. É comprado. Você compra os óvulos. Então, você pode comprar o óvulo de uma outra pessoa que quis doar esse óvulo. E aí, ela não doa só um óvulo. Ela doa, assim, 10 óvulos. Isso. 10, assim, uma média. Ela tem que doar pelo menos 6. Eu acho que é essa a média. Não é algo tão simples assim quanto parece, né? Só para ficar bem claro, existem vários critérios de regulamentação para você ser uma doadora de óvulos, né? Tem idade também específica, a gente Isso. falou no começo, idade, eu acho que é até 32. Tem idade, não pode ter nenhuma comorbidade. Então, por exemplo, as pacientes portadoras de endometriose não podem doar óvulos, porque pode gerar uma falta para elas por uma baixa reserva que a endometriose pode causar. Então, assim, tem vários critérios. Para onde você está doando, qual é o banco, local, tudo isso influencia. Então, eles têm um controle muito rigoroso disso, tá? Você não sabe quem que é, você então não tem sabe. tudo isso também. Exatamente. Então, Você para passa onde o por seu um óvulo acompanhamento. foi, você não sabe. Não pode saber. Isso. Porque tem muitas pessoas que acham, é meu filho, eu vou atrás, quer ir atrás. Entendi. Então, você tem que passar por um acompanhamento psicológico da clínica para entender, porque, né? Com Isso. certeza, Tem sim. são muitas questões. E aí, geralmente, a ovodoação é uma opção para pacientes que elas não têm óvulos, né? Então, ou uma falência ovariana precoce, ou uma paciente que resolveu engravidar mais tardiamente e estava com uma reserva ruim. O que a gente tem que falar é que a idade cronológica da mulher, ela não atrapalha somente a quantidade, ela atrapalha a qualidade desses óvulos. Então, imagina, aos 40 anos, os seus óvulos têm 40 anos. É diferente da qualidade que ele tinha aos 20 anos. Então, isso pode gerar uma fertilização sem sucesso. Então, você foi lá, passou pelo processo, estimulou, captou esses óvulos e aí conseguiu um óvulo maduro e na hora de juntar com o espermatozoide não virou um embrião de sucesso, um embrião de qualidade, né? Então, assim, o processo é muito difícil. E a gente sabe que existe uma perda. Então, fertilizar
você induzir a ovulação, vai dar um certo número de folículos. Na hora de captar esses óvulos de dentro desses folículos, vai ter uma porcentagem de perda. Na hora de fertilizar, que é juntar com o espermatozoide, tem uma outra perda. E quando eles viram embriões, que ainda pode-se optar por biopsiar esses embriões para ver se eles são geneticamente normais ou não, ainda tem-se outra perda, né? Então, tudo isso... E eu tenho uma dúvida. Eu não sei aonde que eu vi isso, tá? Mas eu vou perguntar. E eu não sei se foi aqui no Brasil, mas tem como você, por exemplo, alguém doar o óvulo, né, e tal, passar pelo processo de inseminação e escolher, por exemplo, eu quero o olho azul. Eu acho que nos Estados Unidos. Nos faz Estados isso. Unidos tem isso, não tem? Você Não. escolheu o seu... Eu quero o louro. espermatozoide. Escolher o espermatozoide. Então, funciona bem assim. Existem bancos de gametas, né? De materiais... banco de gametas. Sim. De óvulos de espermatozoides. E eles são catalogados. Porque o casal que vai precisar de uma doação, ele pode escolher características compatíveis com eles. Legal. Entendeu? Sim. Sem identificar o doador. Sim. Então, assim, nunca o doador não vai ser identificado de forma nominal, nem de origem. Então, por exemplo, às vezes, se eu preciso de um óvulo, eu posso trazer de um banco da Europa, por exemplo. Existe essa possibilidade. Você vai entrar ali, vai olhar um catálogo e eu vou olhar características que se assemelhem a mim e ao meu marido. Legal. Sim, Os asiáticos entendi. também é assim? Sim. Então tem... Mas no Brasil contém, por exemplo? Sim. Isso? É? Bacana. Não sabia. Legal. Você pode trazer de fora, mas algumas clínicas, principalmente em São Paulo, têm bancos próprios. Olha. Legal. Isso é muito bacana. interessante, né? É um mundo... Até para contextualizar também e vocês entenderem um pouco mais também do processo. Por exemplo, eu sou nova. E as pessoas, a gente tá falando muito sobre a idade e tudo. Eu sou nova e eu fiz a minha captação de todos os meus óvulos quando eu tinha 28. Porque eu fiz 29 agora, então foi ano passado. Então, eu tô desde agosto, aí já tá acompanhando aí. Desde abril, que eu tirei o DIU, eu falei assim, não, vou engravidar. Eu achei, amiga, que eu ia engravidar no dia seguinte. Eu falei, Thaís, vou engravidar agora. Gravei até um vídeo, eu falei, gente, tô aqui no carro, vou engravidar esse mês. Aí a Thaís, amiga, calma, não é assim. Eu falei, não, eu tenho certeza, eu vou, mas enfim. Corta a cena pra novembro, dezembro, início de dezembro, tô captando os meus óvulos. E aí deu 23 óvulos, 20 maduros, deu uma boa quantidade. Deu síndrome hiperestímulo ovariano, horrível, mas eu vim... Tu lembra, né? Lembro. Vim gravar podcast, ninguém sabe dessas coisas, porque a gente não fica falando sobre isso. Não. Então, vim gravar podcast, vocês nem percebem. Apareci no Instagram normal, mas eu tava assim... A vida tá um sabe? caos por A trás. vida tá um caos total, mas enfim. E aí, corta a cena de novo pra março, fiz a tentativa do primeiro embrião. Não deu certo. E eu juro, eu tô grávida, certeza. E aí, quando você faz a implantação do embrião, quando dá tudo certo, tudo bonitinho, a gente fez análise embrionária de todos os embriões, porque tem essa possibilidade de você ver, fazer a análise genética dos seus embriões. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso, meio endométrio de livro, tudo lindo, maravilhoso. E aí, você chega, faz a tentativa e fala, você vai engravidar, você é nova. Então, tudo certo, beleza. Passo 10 dias grávida, porque você fez a implantação. Sim. Depois dos 10 dias, quando você vai fazer o beta, não deu positivo. O beta tá muito baixo. Aí você cria uma expectativa durante 10 dias, porque você tem que acreditar que o processo tá dando certo. Então, você tem que acreditar que você tá grávida. É muito difícil. E aí você muda. E tudo que você faz durante 10 dias eu estou grávida. Sim. Aí, Sim. depois que sai o resultado, você fica assim. Não, agora eu Sim. não tô mais? Como assim eu não tô mais? Não é só virar uma chave. Então, foi aí que eu comecei a buscar mais ainda terapia, porque eu falei assim, eu vou surtar. O casal precisa de terapia. Não tem como, Precisa. principalmente a mulher, porque os hormônios estão em quem, né? Na mulher. E isso gera uma labilidade emocional muito importante. Sim. Então, assim, o casal precisa de terapia. Foi muito bom a Mariana Rios trazer Falar à sobre tona tudo isso, porque
foi uma experiência difícil para ela, Sim. que muitas mulheres passam e que ninguém fala. Então, assim, quando a gente tá imerso nesse processo de fertilização, você não fica falando, eu estou fazendo uma fertilização, nananana. Olha que legal. Não, você Sim. não fica. É uma coisa que você não gostaria de estar passando e você precisa passar por aquilo ali. Então, é muito difícil. Então, ela ter trazido isso para a mídia foi muito legal. Principalmente das complicações que podem acontecer. Síndrome do hiperestímulo é uma delas, na qual os ovários ficam muito estimulados. Eu acho que ela teve torção, né, nessa última... Isso. Os ovários, eles aumentam muito de tamanho, né? E aquilo ali pode gerar sintomas, dor abdominal, cai líquido dentro da cavidade pode gerar ascite. E eles ficam tão grandes que eles podem torcer. E aí, é uma dor aguda, é um abdômen agudo que a gente chama. Ela relata que ela teve um abdômen agudo. Ela precisou de mais de um estímulo, porque ela não teve uma quantidade boa. E quando foi passar pela análise genética, nenhum era viável. Eu acho que ela fez quatro tentativas assim, de estímulo ovariano para poder você captar os óvulos. Isso é muita coisa, e assim, muita ela não coisa. ela começou a fazer isso com 37, assim. 37. É depois de 35, beleza. Mas assim, né? Teoricamente ela tá nova, mas... Sim, exatamente. Exatamente. Foi bom ela ter aberto esse leque sobre isso, porque outras pessoas se sentem mais acolhidas. Porque a gente não consegue falar com outras pessoas sobre isso. Mas a mensagem que fica é... Primeiro, se você deseja ser mãe em algum momento, mesmo que você não ache que este é o momento, criopreservação de óvulos. Sim. Congele os seus óvulos. Não é garantia de que no momento que você descongelar, você vá conseguir engravidar, mas já é alguma coisa, né? E faça isso antes dos 35 anos. Por quê? Questão de quantidade e de qualidade Sim, de exatamente. óvulos, né? Ela foi aos 38, então ela já tinha verdade. avançado dos 35, né? Então, eu tô com 33, não pretendo engravidar antes dos 35? Preservação de óvulos, né? E também sobre o seu estilo de vida e sobre a programação da maternidade. Por mais que você não deseje engravidar agora, é uma coisa que você, se tem o sonho, precisa pensar, né? Planeje a sua gestação. Nossa, eu vou engravidar aos 35. Tire um tempo antes. Analise sua reserva ovariana. Veja se você tem até os 35 Legal. anos para isso, entendeu? Pensando na parte multidisciplinar, para ficar de dica também para as pessoas, o que a pessoa precisa procurar nesse primeiro momento? Um médico especializado ou em fertilidade, reprodução humana. Tenham, por exemplo, a Thaís, ela é minha médica, assim, que eu confio de olhos fechados. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu conto pra Thaís. Qualquer coisa, pode nem ser relacionada à reprodução, enfim. Sobre a Mas eu vida. conto. Sobre a vida. Tem um médico que você confie, porque nesse processo você precisa confiar em quem tá te acompanhando, não tem jeito. Aí depois, faz todos os seus exames, você precisa procurar ao mesmo tempo um nutricionista, precisa fazer terapista, ou precisa de um psicólogo que você também confie. Nicole, a terapia não é pra mim. Não existe isso, meu amor. É pra você sim. Não tem isso. É pra você sim, é pra todo mundo. Então, além disso, quais são os outros profissionais? Educação física, um educador físico pra poder te acompanhar. Né? Enfim, então, pelo menos 4 profissionais aí pra te acompanhar nesse processo todo. Tem a parte da suplementação também, que tanto o médico quanto o nutricionista pode prescrever. Então, Nicole, se eu não tomar ômega 3, eu não vou engravidar? Não, mas se você engravidar, vai ajudar muito a você ter uma boa gestação. O que é realmente essencial de suplementação, essencial é o ácido fólico ou o metilfolato. E tem vitaminas pra isso também, né? Tem muitas vitaminas já. Eu tô tomando, inclusive. Sim. Tá vendo muito bem. Então já sabe, né, galera? Então, assim, existem vários métodos. Existe a medicina chinesa também, onde você pode fazer acupuntura, você pode... Mas, gente, tudo que a gente tá falando aqui não é só a Thaís sozinha, ela não vai fazer milagre. Não. Só a Bárbara Não sozinha não faz milagre. Eu sozinha não faço milagre. Então, realmente multidisciplinar. É mudança do estilo de vida. Sim. Num contexto completo, né? E entender também que a gente, como pessoa e como mulher, a gente vai mudar nesse processo. Não Muito. tem jeito. Você muda muito. Tendo frustração ou não tendo frustração. Você vai mudar. Porque você precisa ter uma outra percepção de tudo. E aí, eu queria fazer um mini quadro de mitos ou verdade. Eu vou falar uma frase e você fala se é mito ou verdade. Ai, meu Deus. Vamos. É engraçado. Tá. É engraçado sim, porque tem muitos mitos. Mas, enfim. Tomar chá de inhame ajuda a engravidar? Mito.
gente, A assim, gente, pode comer, a não, gente pra sabe deixar. que o inhame tem muitas propriedades, mas a ciência não conseguiu comprovar que é cientificamente comprovado que ele aumenta a fertilidade, por exemplo. Exatamente. Então, maravilhosa. Glúten e lactose atrapalha quem quer engravidar. Verdade. Olha, Principalmente quem... calma. Tu é saudável, eu sou saudável. Não é assim, comi um pão, não vou engravidar. É. Né? A gente precisa explicar. Mas muitas mulheres que têm endometriose, que têm SOP, que têm doenças Sim. inflamatórias, Sim. a gente precisa evitar determinados alimentos. Nicole, eu nunca mais vou comer queijo, leite derivado. Não, meu amor, você vai, mas você vai botar todos os dias na sua dieta? Sim. Não, Não. tem necessidade. Pelo menos, assim, é o estilo de vida que eu tenho, né? 90% do tempo não tem. Abre concessões, mas concessões regradas, né? Sim. E isso melhora muito a qualidade de vida, diminui a dor da paciente. Tem pacientes que só com reeducação alimentar e atividade física que possuem endometriose conseguem eliminar a dor da vida dela. Sim. Sabe o que é uma outra coisa também? Quando a gente está tomando muitos hormônios, a gente está nesse processo de uso hormonal, enfim, sendo ciclo natural ou não, você fica com muita permeabilidade intestinal. Então, qualquer alimento, assim, eu como muito alimento que é zero açúcar, mas tem muito adoçante. Então, isso acaba prejudicando mais ainda esse Isso. desconforto abdominal. Então, assim, vamos evitar. Só Perfeito. isso. Então, é só para deixar claro também. Pode tomar café à vontade na gestação. Não, mito. Verdade, desculpa. Pode tomar café? À vontade. Não, Ah, pode tomar gestação? à vontade, não. Não, à vontade não. É. Pode tomar café. Era pra confundir, né? Ai, que loucura. Vamos lá. Café na gravidez. Pode tomar, mas uma quantidade correta. Não pode passar de 200 miligramas por dia. Isso dá o equivalente a uma xícara, no máximo 2 por dia, entendeu? Sim. Então, assim, não pode. O excesso de cafeína, ele é prejudicial pro bebê. Exatamente. Eu tiro de algumas pacientes no primeiro trimestre. Principalmente, temos uma paciente comum que tava com sangramento. Eu falei, evita. E aí, depois, a gente pode tomar um cafezinho. Nunca quis café na vida. Aí fala, posso tomar um cappuccino? Eu falei, mas gente, tu nunca tomou café. Quem Eu te acha que tu desejo. quer cappuccino uma hora dessa? É. Mas eu falei, toma, tá tudo bem. E aí, beleza. Se eu fizer FIV, eu vou engravidar 100%? Mito. A gente tem essa falsa sensação Tem. de que eu vou engravidar mesmo, Isso. que você tem todo o controle sobre a situação, Não mas tem. não A tem. fertilização, ela pode não resolver 100% dos seus problemas, assim. Então, a pessoa acha que aquilo ali é uma garantia. Não é. É um tratamento e ele pode, no final de tudo, não ter sucesso. Mas existem várias maneiras, até chegar no fim de todas as tentativas, é uma grande trajetória. Então, Sim. na maioria das vezes, a paciente tem sucesso. Muito bom. Se eu tiver endometriose, eu não posso engravidar. Mito. Tem pacientes que nem sabem que tem endometriose e engravidam. E às vezes ali na hora do parto, que a gente vai fazer uma cesariana e consegue olhar a cavidade abdominal, vê que a paciente tem foco de Olha. endometriose. E ela engravidou e nunca passou por dificuldade nenhuma. Então é mito. A minha sogra foi descobrir endometriose depois que teve 2 filhos, mas ela teve bem mais nova, Nova. né? Foi um outro exatamente, contexto também. Aham. Outra coisa. Mioma não atrapalha na gestação. Mito, porém depende. Ele pode atrapalhar dependendo da localização e dependendo do tamanho. Mas se ele for pequeno e não atrapalhar nem a implantação do embrião e nem o local da trompa, por exemplo, pode não interferir em nada. Então, depende, é subjetivo. Entendi. Percentual de gordura baixo atrapalha a gestação. Mito? Não a verdade, gestação, assim, né? a tentativa. Verdade. Verdade. Porque você atrapalha muito a produção hormonal. É. Então, como que você vai ter... Você Tem me mulheres que confunde não com menstruam. essas mitos de verdade aí. Eu fiz meia-noite. Isso Tô me confundindo com esse... Mas, assim, percentual de gordura baixo, só pra deixar claro. Baixo, assim, quando as mulheres não... A ponto da mulher não conseguir Não nem menstruar, menstruar. Uhum. Então, assim, Porque isso aí. se você não tá menstruando, teoricamente, você não tá ovulando. Como que você vai engravidar sem ovular? Isso. Sim. Aquelas Então, atletas perfeito. que malham demais ficam em amenorreia. Totalmente. Que fica o percentual de 3%. Isso, exatamente. Os fisiculturistas. Mas também tem o uso de E muitos... anabolizantes também. Aham. É. Tudo isso, que né? atrapalha a produção hormonal. Show, fechamos. Mas é isso. Você gostou, Thaís? Amei, Eu foi acho que a gente ótimo. conseguiu prazer falar sobre enorme, tudo, né? Thaís. Aham. Um assunto muito complexo. Muito. Muito complexo. É muito rico de informação. Eu acho que agrega muito na vida das pacientes. Daquelas que iniciam até as que já estão num processo mais avançado. E eu tenho certeza que você acalmou o coração de muitas pessoas aqui, Aham. né? Muitas mulheres, muitos casais, porque realmente essa informação precisa ser falada. Muitas coisas acontecem, a gente
fica pensando, ai meu Deus, o que eu faço? Como Sim. eu começo? O que acontece? Eu preciso engravidar, o casal tá em crise. E só de você falar todas essas questões, acredito que acalmou, né? Acalma. Eu acho que as pessoas, elas precisam se sentir acolhidas. Não só pelos Isso. profissionais, mas por outras pessoas também. Então, dar voz a todos esses temas... Às vezes, até quem não está passando por isso, começa a entender um pouco, ter mais empatia pelo Perfeito. outro também. Isso, exatamente. Então, Perfeito. E por passar por esse processo de forma individual, né, como pessoa e não como médica, dizendo assim, me gera empatia. Porque eu consigo compreender ainda mais o que aquela paciente está me falando. Perfeito. Exato. Então, acho que tudo tem um propósito na vida, né? Eu creio em propósitos e eu acredito que talvez eu precisasse passar por isso para poder ajudar outras pessoas. Com certeza. eu falei, cara, a gente precisa tirar tudo de bom que acontece. Pode ser muito ruim aquela situação, mas a gente precisa tirar algum ponto positivo. pensamento assim. resiliente, Isso. né? A Totalmente. gente tem que ter. É Com isso. certeza. Ai, mas é Foi um isso. prazer, Thaís. Ai, obrigada. Muito obrigada por topar esse Muito convite. obrigada. Fala o seu arroba, onde a gente pode encontrar. Se Isso. alguém quiser a consulta e mora lá nos Estados Unidos, ela consegue consultar com você, enfim. Consegue, é só me procurar no Instagram, é @DRA de doutora, né? Thaís, com HY, Campos Lovati. Existe um link lá na bio que a pessoa pode clicar, entra no site, entra em contato com a minha secretária, que ela passa todas as informações. Eu vou deixar pra vocês aqui, vai ficar tudo embaixo, né, pra vocês É. seguirem. Tanto o Instagram, quanto o nosso Instagram do Com Elas pode também. O meu Instagram, Nicole Gomes Nutri. E o da Bárbara, Psico Bárbara Dariva. Psi ponto, né? Isso. Psi Aham. ponto Bárbara. Isso aí, maravilhoso. É isso. Muito Arrasou. obrigada, Thaís. Obrigada a vocês. Até a Obrigada. próxima.